volta com o nosso Você Bonita e a gente deixou um tempão, como disse minha diretora, para falarmos do assunto que realmente é um sucesso. É muito gostoso ouvir nosso querido naturopata Daniel Alan Costa. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Carol. Comentar a respeito disso são coisas que muitas vezes a gente não para pensar. E quando você diz, aí vem aquela anteninha liga assim, opa, faz todo sentido. É isso, exatamente. Aí a gente vai começar a observar, né, vendo que há uma relação, e a ciência mostra isso, né, entre as nossas emoções, o nosso corpo físico, o sistema endócrino, o sistema imunológico, inclusive. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar da gripe. Então, às vezes, uma simples gripe, especialmente quando elas são recorrentes, podem ter significados outros ali. Então, vamos entender quais são eles. Exatamente. Mandem perguntas no @VocêBonitaTV, a gente começa com a primeira, na tela. Olha lá. Vamos falar de rinite. Exatamente. E o pessoal pediu essa, né, que a gente ficou devendo, Começar já de né? cara com ela. Pode ler, pode contar aí o que você colocou. Abalar-se facilmente, né, pelas confusões do ambiente. Quando a gente pensa no sistema respiratório, a gente vai pensar assim no ambiente. Então, quando a gente inspira, a gente absorve aquilo que vem de fora. Tá. E quando a gente expira, a gente coloca aquilo que tem dentro de nós. Tá. Né? Então, a rinite, que é um quadro inflamatório, você falou, né, das inflamações de uma maneira geral, elas não falam, de certa forma, dessa relação que a gente tem com o ambiente e uma certa irritação com aquilo que está acontecendo com o ambiente. Então, de repente, você começa a ter discussão, você começa a discordar mais veementemente da que as pessoas que estão ali ao redor estão falando, daquilo que o ambiente está trazendo, e é isso uma forma do seu corpo mostrar essa irritação. Porque muitas vezes a gente é educado, né, e não demonstra tão facilmente, tão expressamente, porque isso não é sequer bem visto, né? E aí o nosso corpo vai mostrar pra gente, olha, você ficou irritado sim, e aí vem a irritação, a ite, né, a rinite, como essa resposta. E aí mostra uma certa suscetibilidade também ao ambiente, né? Porque às vezes tem a questão alérgica, né? Pó, pelo, né, ácaros. Então, como que eu estou diante do ambiente e a minha suscetibilidade dentro desse ambiente? Você tinha colocado ainda esse medo de errar, uma questão de não admitir um erro. Isso, exatamente, né? isso. Também a gente pode observar isso, né? Que são pessoas que podem ter uma outra vertente, né? Podem ser muito exigentes, né, consigo mesmo e também com quem está ao redor. Então, sempre que a gente fala de questões respiratórias, a gente pensa na nossa relação com o meio, né? Então, meu nível de exigência e também o nível de exigência com os outros. Perfeito. Tá aí, mandem perguntinhas. E rinite é muito comum, né? A gente está falando de algo bem comum. Então, o que você citou como os pontos mais interessantes, adotar um comportamento exemplar, aquele lance de também querer ser bem aceito, né? Sim, fazer outros, né? Um certo perfeccionismo, né? Então, isso também vai se refletir dentro das questões da rinite. E claro, Carol, né? A gente sempre nós já abordamos isso na primeira pauta, mas sempre é bom reforçar, que para você refletir. Pode ser que faça sentido, isso não é um carimbo, né, que significa que você seja dessa maneira, mas se você apresenta esse sintoma, a gente faz esse convite para você começar a se observar. Perfeito, tá aí. Vamos para o próximo então, além da rinite, pedir para os meninos, obrigada, Ti. Apendicite, olá, vamos ver? Quando somos criticados, magoados e temos nossos sentimentos mais íntimos atingidos. A gente falou hoje já sobre o intestino aqui no programa, né? Então trouxemos essa pauta do funcionamento do intestino, que tem a ver com, de certa forma, com o nosso desprendimento, e também na medicina tradicional chinesa ele tem uma relação com aquilo que é de mais íntimo, né? Que a gente chama assim, as nossas entranhas. Eu gosto também bastante, Carol, de observar os ditos populares, né? Então, você faz parte, né, do meu mais íntimo, né? Então, a questão qual o significado desse dito popular associado às entranhas. E aí, a gente está falando, na verdade, dos nossos sentimentos mais profundos. Tá. Então, quando a gente se sente, vem uma informação de fora também, e aí a gente se sente criticado, ao invés de você demonstrar para fora, por exemplo, seria um caso da rinite, que a gente já falou, aquilo vai internamente, né? E aí, isso sucessivamente pode gerar uma crise de apendicite. Às vezes a informação que desencadeou a crise não é tão importante ou tão relevante, mas aquele acumulado ali de informações de críticas, de mágoas, pode gerar essa suscetibilidade aí de apendicite. E você tinha comentado comigo até de uma questão de ruptura, né? Uma ruptura
Abruptas. É como se você fosse absorvendo aquilo, seu intestino vai absorvendo isso, e aí chega um momento que o seu corpo fala, não dou mais conta. Exatamente. Cai fora tudo aqui. Exatamente. Foi. Vamos para a próxima. Já perguntinhas do público. Vamos falar de enxaqueca? Nossa, enxaqueca também, só quem tem sabe o quanto é, difícil, né? Incapacitante. Então é uma visão unilateral da vida, excesso de preocupações, dificuldade para lidar com frustrações e dificuldade para digerir algumas situações da vida. Então, até hoje, aqui já nos bastidores, é uma pessoa reclamando de enxaqueca, né? E aí isso é bem frequente, foi uma das mais pedidas ali nos comentários. Geralmente, essas características que a gente vai trazendo aqui, a gente vai ter que associar às características da enxaqueca em si. Tá. Então, muito frequente você ter a dor de um lado só. Então, dói só o lado direito ou dói só o lado esquerdo. Metafisicamente, a gente fala assim, que o lado direito tem relação com o nosso feminino, independentemente do gênero. Muito embora a enxaqueca ela seja mais frequente às mulheres, por exemplo, né? Por quê? Porque, de certa forma, as mulheres elas estão mais suscetíveis a esse controle da emoção, a engolir os sapos, a dificuldade de digerir que a gente estava comentando ali, né? Muitas vezes a enxaqueca também está associada ao período menstrual. E aí, nesse sentido, dor do lado direito, dor que aparece, né? Os sintomas que aparecem durante o período menstrual, menstruação, lembra o aspecto feminino. Então, uma somatória de fatores que nos levam a essa questão do feminino, né? Já quando ela aparece do lado esquerdo, independentemente do gênero, sempre é importante lembrar, aí vai mostrar a nossa dificuldade com o aspecto masculino. E aí, muitas vezes, ela vai aparecer justamente quando a gente tem esse conflito, né? Essa polaridade entre a visão de mundo, né? Masculino e feminino, positivo e negativo, direita e esquerda, enfim, né? No vários sentidos de uma polarização. Um lado está se sentindo, né, menosprezado e aí se manifesta com maneira de dor. Com a dor, né? Intensa, né? Intensa, exatamente. A outra questão é que muitas vezes a enxaqueca ela é frequente após você comer algo. Isso é uma queixa que também está muito frequente. E aí a gente vai lembrar das preocupações. Preocupação na medicina chinesa estar associado à digestão, então a capacidade de digerir. E até a gente se refere muitas vezes a problemas da nossa vida como uma dor de cabeça. Você fala assim, tô com uma dor de cabeça lá no trabalho, com dor de cabeça na família, né? Então, dor de cabeça, às vezes, vem com esse significado de problemas, né? Que a gente não conseguiu resolver, né? Então, todos esses possíveis significados, é uma doença mais complexa, que vai ser diferenciada da cefaleia, né, que é simplesmente a dor de cabeça, porque vem acompanhado de outros sintomas. Então, fotofobia. E a fotofobia faz com que esse indivíduo que esteja com enxaqueca fique recluso. Então, está tão difícil lá fora que eu meio que acho uma alternativa para eu fugir daqueles problemas todos. Tem uma desculpa plausível, né, porque eu estou com dor de cabeça, sinto realmente a dor, a aura, né, que se fala, e aí eu me isolo, me afasto. A doença muitas vezes é também um convite para isto, né? Pra gente sem dúvida, se recuperar ali. É o né? aviso mesmo do stop, vamos rever. Isso, exatamente. Então, aquela situação que está muito difícil, eu acabo me isolando, né? E muitas vezes, até tem isso também na cultura popular, da falta de libido ser escondida, hoje eu não posso porque eu estou com dor de cabeça, né? Também ou estou com enxaqueca, né? Então, muitos possíveis significados ali com relação à enxaqueca. Muito interessante. O que eu não comentei hoje, que eu comentei quando a gente fez a primeira parte, que agora você falando me veio na cabeça de novo, né? É claro que a gente está fazendo a pauta pensando em tudo isso que a gente desconhece, que vem como mais uma informação ligada à questão de comportamento emocional, que é algo, é mais um braço aí da nossa vida para a gente conseguir resolver os problemas, né, de uma forma ou de outra. E não substitui uma ida ao médico, não substitui muitas vezes um tratamento com remédios, com alopatia, né, se esse for o necessário, essa for a indicação. Então, é importante a gente colocar, eu me lembro que na primeira parte eu falei isso logo no início, hoje acabei esquecendo, mas que todo mundo tenha em mente que a ideia é agregar, é ter mais informações, mas não substituir outras questões médicas. A ideia é justamente fazer uma questão integrativa, né? Então, o melhor dos dois universos e fazer você refletir um pouco mais, porque você pode até tomar o medicamento para enxaqueca ou para dor de cabeça, mas se você não for na raiz do problema, pode ser que elas sejam recorrentes.
E vai ficar frequente, vai, Isso, enfim, exatamente. incapacitante cada vez mais. Vamos pro próximo, olha lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, hein? Falando em enxaqueca, a gente vai para nódulos mamários, olha lá. Bloqueios afetivos e da feminilidade, dificuldade de entrega e doação. Aí é uma pergunta que, quando a gente traz essas informações, sempre surge a pergunta, mas de onde saem essas relações que vocês fazem na metafísica das doenças com os sintomas que elas apresentam, né? Então a gente vai sempre pensar assim, qual é a função, quais são os simbolismos, na verdade, que tem ali. Então mama, que é uma expressão muito feminina, né? Sim. E também tem a questão da nutrição, então a mulher nutre os seus filhos ali. Então nutrição no sentido físico e nutrição em vários outros sentidos. Então quando tem nódulo, a gente pensa numa questão de estagnação. Algo ficou parado naquele sentido. Então, às vezes, você foi magoada, quando você disponibilizou seu afeto para alguém, e aí aquilo gera uma certa reação de proteção. Então, a próxima vez, você já vai ficar mais atenta para quem exatamente vai direcionar isso. E, às vezes, isso é tão traumático que você vai guardando aquilo, não doando afeto, não trazendo afeto, Entendi. né, não expressando a sua feminilidade, e isso vai se manifestar com nódulos. Então a gente diz assim, que primeiro há um desequilíbrio no nível psíquico, energético, se ele não é percebido e resolvido, isso vai para uma emoção, né, um bloqueio do afeto nesse caso, e quando isso persiste, então podem surgir as doenças físicas, Entendi. como o nódulo da mama. Né? E aí é essa relação que a gente pode entender aqui. E é tão interessante, tipo assim, é opinião minha, né? Eu acho que nunca é demais doar amor, fazer amor para as pessoas, né? Ajudar e tal, nunca é demais. Vai depender de cada um entender e agradecer aquilo e gostar ou não. E que fique lá, né? Mas fazer a nossa parte, mesmo que a gente tenha depois descoberto uma certa ingratidão ou que não né? Tenha sentido de volta esse sentimento, pelo menos a gente fez de coração. Foi doado de coração. Eu acho que vai muito ao encontro disso, você tá falando, né? E aí, exatamente. O negócio não ficar. Você se doou. Mas aí talvez, Carol, a gente tenha assim, na premissa de onde parte esse movimento, né? Porque geralmente a gente, quando deposita, né, o nosso carinho, o nosso afeto, gera-se consequentemente uma expectativa. Então todas as vezes que você for fazer algo para alguém, faça por você primeiro, né, para você se sentir bem com isso, e geralmente a gente se sente muito bem ao fazer para o outro. E aí o que o outro vai fazer com aquilo, né, já é responsabilidade do outro. Então quando eu não espero, não crio expectativa. E aí as mamas, né, tem relação também com o chakra cardíaco, que é justamente o chakra do coração, que tem esse simbolismo do amor. Mas junto, sempre tem os opostos, né, junto também vem o ego. Né? Então, às vezes eu estou fazendo pelo outro, não no sentido altruísta, mas no sentido egoísta, porque eu quero que ele me reconheça, eu quero que ele me veja, né? Então isso tudo acaba trazendo esses bloqueios, né, exatamente. Essa polaridade, altruísmo e egoísmo, elas se confundem. Vamos para o próximo, olha lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Então, depois de nódulos mamários, a gente vai falar de ronco. Olha que interessante, quando a gente pensa no ronco, teimosia, e eu quero... Meninos, quem ronca? Não abrir mão de seus valores ou pontos de vista. Gostei. Carol, o que é muito importante a gente falar também? Isso aqui aconteceu comigo, né? Mesmo estudando nessa área, e aí comecei a ter queixas, né, que eu estava roncando. E aí você vai estudar, né, o que é o ronco, teimosia, né, uma forma impositiva de ver a vida. E claro, quando você ver isso a primeira vez, escuta de você isso a primeira vez, nossa, você é teimoso, você tem uma posição mais firme, né? Isso nem sempre a gente reconhece de cara. Aí depois eu fui começando a observar. Realmente nesse período eu estou mais teimoso e por isso os roncos. E aí à medida que você reconhece isso acalma, e aí a tendência é que os roncos melhorem também. Então é uma coisa bem associada, no período que aquilo está acontecendo. Exatamente. Mas essa resistência a você entender, né, qual é a emoção, porque a doença só se manifesta, a condição só se manifesta porque você não consegue reconhecer conscientemente
aquela condição, senão não era necessária a doença. Ainda bem, né, dona Lígia, que nem eu, nem a minha diretora arrumamos. Não podia perder a piada, Cláudia. Ai, meu Deus. Vocês não sabem, é um casamento que a gente se diverte aqui. E aí não tem jeito, ela tá lá no comando, eu tô aqui no outro. É uma diversão nos nossos intervalos, você viu hoje, sim, né? Sim, sim. Enfim, mas não podia perder a piada. Agora a gente vai colocar a perguntinha do público, eu quero ver o que vocês querem saber na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Diego, um beijo pra você. É verdade que quando guardamos sentimentos pra nós mesmos e não verbalizamos isso, temos dor de garganta? Então, Diego, isso é uma excelente, né? Na verdade, assim, cada um de nós, ao guardarmos os nossos sentimentos, podemos, o que a gente chama de órgão de suscetibilidade, né? Então, para o Diego pode ser que se manifeste na garganta, porque de fato não consegui falar, e isso é muito comum, né? Para outras pessoas pode se manifestar de maneiras diferentes. Então, por exemplo, na pele é frequente isso aparecer também, né? Então, são formas de você chamar a atenção de que você deixou de falar aquilo que você precisa falar. A tireoide, que nós comentamos na pauta anterior, né? Então toda essa região que a gente conhece como chakra laríngeo, né? Nessa linguagem mais energética da medicina Ayurveda, pode se manifestar. E sim, problema na garganta, na voz, vai ser muito frequente. Porque se você deixa de falar, muitas vezes, você não está utilizando adequadamente aquele recurso e aí vem a doença e traz essa condição de você, de fato, não conseguir falar. Muitas vezes a gente está em casa também e as pessoas dizem, você viu isso, você viu aquilo, não vi. Então, isso traz problema de visão também, quando você não usa adequadamente aquele recurso. É uma outra forma de manifestação. Interessantíssimo. Tem mais, olha lá. Vamos ver o que o pessoal escreveu pra gente hoje. Um beijo, Alessandra, obrigada. Gostaria de saber se ansiedade pode causar gastrite. Gastrite a gente vai, inclusive, falar sim, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando da gastrite, até uma explicação mais fisiológica, ela tem relação com a ansiedade, né? Ela tem relação, a ansiedade está direcionada ao sistema simpático. Você fica ansioso porque tem alguma coisa ali muito importante acontecendo. Então, a gente precisa ficar alerta. Sempre que a gente tem uma descarga do sistema simpático, a gente vai inibir o sistema digestório. Tá. Né? Então, isso faz com que essa inibição, por um tempo prolongado, possa gerar gastrite também. Do ponto de vista emocional, então, e até mesmo ansiedade, agitação, irritação, também podem influenciar essa produção exagerada de ácidos gástricos. Entendi. E isso também justifica um quadro de gastrite. Olha que interessante. Aí a gente separou o gastrite até para colocar na tela para vocês, com alguns itens, né, que você colocou bem importantes. Ó, atividade mental proporcionalmente maior aos fatos. Que é justamente o que a gente estava comentando ali sobre a ansiedade. Né? Então, tem um evento, por exemplo, você cria uma fantasia, de certa maneira, sobre o que ainda não aconteceu. E também a questão da irritação. Então, alguém falou algo e você, que não é tão relevante, tão importante, você dá uma importância maior do que ela de fato ocorre. Ou seja, de certa maneira, você está sempre meio que na defensiva, sempre esperando ser atacado, que é a resposta lá de luta ou fuga, né? É uma resposta simpática. E daí o estômago fica sensível, né? E tem uma coisa também que a gente fala assim, tem muita gente que fala que tem gastrite nervosa. Então, é uma maneira da gente transferir a responsabilidade. É a gastrite que é nervosa, não sou eu que sou nervoso. Né? É bom. O intestino irritável, né? Ótimo, é a gastrite que é uma loucura. O intestino que é irritável, não sou eu que sou irritado, né? Tá então, tudo ali também. Troca ali, né? Que loucura. Vamos lá, vamos para o próximo na tela. Vamos falar de gripe ou resfriado, que é uma confusão, então, interior, despreparo para lidar com as mudanças, falta de confiança no novo. É muito frequente a gripe ou resfriado vir após mudança do tempo, né? Então, essa mudança do tempo também pode se refletir em outros tipos de mudanças na nossa vida. E é sempre importante também a gente, de certa forma, Carol, escutar o recado de uma condição. Então, existem muitas propagandas de medicamentos para gripe, né? Fala assim, você é assim como eu, que não pode parar, toma um antigripal. Mas o que a gripe está te pedindo é para você parar também, né? Essa confusão que a gente está comentando ali, então você vai para a cama, fica naquele momento. Lógico que na nossa dinâmica você pode dizer assim, mas eu não tenho tempo para isso.
mas a doença está te pedindo justamente para que você tire O pé. Né, do acelerador, freie um pouco mais, para você repensar ali. Então, e aí, esse resfriado e essa gripe que é frequente, ela está também muito associada a essa suscetibilidade do ambiente também. Né? Então, aquilo que está acontecendo ali no ambiente. Muito bom. Tem perguntinha do público, olha lá. Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo, Lu, obrigada. Doença de Parkinson ou tremedeira pode ser algo relacionado ao emocional ou ansiedade? Então, sim. A doença de Parkinson, na visão da medicina chinesa, está muito associada ao alimento madeira. São geralmente indivíduos que são mais suscetíveis a essa condição, que foram antes muito controladores. Né? E aí o exercício do indivíduo que tem Parkinson, que o principal sintoma são justamente os tremores, e aquele indivíduo não consegue controlar os tremores. Então a gente fala assim, quando a gente não consegue resolver um conflito no nível mental e emocional, vem um desafio maior, mais brusco, né, mais agressivo nesse caso. Então o desafio, né, do indivíduo que tem Parkinson é trabalhar justamente a questão do controle, né, abrir mão do controle. Né, a gente, de certa forma, não tem controle sobre absolutamente nada. Isso é uma grande ilusão e esse é o treino, é o exercício. E aí, muito provavelmente ela está associando a isso, porque todas as vezes que eu ficar ansioso, agitado, os tremores ou os sintomas associados ao Parkinson tendem a agravar. Tá, a crise, né? Isso, exatamente. Então, os tremores aumentam toda vez que eu fico exposto. Né? Ou seja, o medo também disso está associado dessa exposição à intensificação dos sintomas. E, de qualquer forma, é bacana que o Daniel está contando toda essa questão emocional, enfim, dos significados, e que tudo isso pode, de certa forma, ser cuidado com muitas técnicas e muitas outras coisas que você já contou aqui também. Então, eu vou deixar o contato dele para quem quiser saber mais do trabalho. Vai lá no Insta pessoal dele, que é o @DanielAlanNaturopata. Tudo junto, @DanielAlanNaturopata. E o site da Ebram, ebram.com.br. Muito obrigada mais uma vez, arrasou. Eu que agradeço Até o espaço. a próxima. Uma maravilha falar dessas coisas aqui. Obrigado. Eu adoro.